Há um segredo enterrado nos textos mais antigos do Egito, um conhecimento tão poderoso que foi codificado em símbolos nos templos de Luxor e escondido nos escritos herméticos. Thoth, o deus da sabedoria e da cura, não deixou fórmulas mágicas ou poções secretas. Ele deixou algo muito mais revolucionário. Um código biológico dentro do seu próprio corpo, esperando apenas o momento certo para ser ativado. E esse momento é agora. Fique até o final deste vídeo, porque revelaremos o método exato usado nos mistérios de Ísis para reativar completamente esse sistema em apenas 7 dias. Uma técnica que combina respiração específica, posturas corporais esquecidas e sons sagrados que fazem seu DNA vibrar em frequências de cura. Quando os sacerdotes egípcios realizavam seus rituais de cura, eles não invocavam forças externas. Eles despertavam um potencial adormecido dentro do corpo humano. Os papiros médicos de Kahun, com mais de 3.800 anos, contêm referências a um sistema de luz interna que poderia regenerar tecidos, rejuvenescer órgãos e até prolongar a vida. Hoje, a ciência moderna começa a entender do que se tratava. Seu DNA não é um arquivo estático, mas um dispositivo quântico programável através de frequências específicas de som, luz e intenção. A medicina moderna focou em tratar sintomas porque um paciente curado é um cliente perdido. Mas os antigos egípcios conheciam a verdade. Seu corpo já possui todos os mecanismos para se regenerar completamente. O problema nunca foi falta de tecnologia. Foi a desconexão do ser humano com seu próprio projeto biológico. Quando você começa a ativar o que Thoth chamava de as 12 camadas do código da vida, ocorre uma transformação que desafia tudo o que nos ensinaram sobre saúde e doença. Mas antes, precisamos entender como esse código foi desativado ao longo dos séculos. E por que 99% da humanidade vive como se fosse doente, quando na verdade carrega dentro de si a farmácia mais avançada do universo. Nos laboratórios do mundo moderno, cientistas começam a decifrar o que os iniciados de Thoth sabiam há milênios. Seu corpo não é uma máquina biológica, mas uma biblioteca viva de potencial ilimitado. Os papiros médicos do Egito, escritos em linguagem cifrada, descrevem um sistema onde cada célula contém memórias de perfeição, esperando apenas o estímulo correto para despertar. E esse estímulo não vem de fora. Emerge quando certas condições internas são atendidas, como chaves girando em uma fechadura cósmica. Pesquisas no Instituto HeartMath revelaram algo extraordinário. Quando o coração entra em coerência, um estado que os egípcios induziam com mantras específicos, o DNA começa a emitir pulsos de luz mensuráveis. Esses biofótons organizam-se em padrões geométricos idênticos aos encontrados nos templos de Dendera, não como coincidência, mas como prova de que os sacerdotes do Antigo Egito mapearam a linguagem da luz que nosso corpo usa para se comunicar internamente. Enquanto a medicina contemporânea busca moléculas cada vez mais complexas, os manuscritos herméticos sugerem que a verdadeira chave está em desbloquear o que já existe. Seu corpo produz naturalmente péptidos de autorreparação 10.000 vezes mais potentes que qualquer fármaco. Neurotransmissores da iluminação, como a pinolina, que induz estados visionários. Frequências de ressonância que podem reorganizar tecidos danificados. A história esconde um ponto de viagem crucial, quando a medicina ancestral foi sistematicamente suprimida. No século III d.C., a Biblioteca de Alexandria ardeu com tratados que ensinavam como ativar esses processos. O que sobreviveu foram fragmentos, códigos escondidos em arquitetura sagrada e rituais iniciáticos, todos apontando para uma verdade simples. Você foi projetado para ser autossuficiente. Quando começamos a ler nosso corpo como os antigos liam os hieróglifos, cada sintoma se transforma em mensagem, cada dor em sinal de um potencial adormecido. Os templos egípcios não eram hospitais. Eram escolas onde se aprendia a decifrar essa linguagem corporal sagrada. E hoje, com a convergência entre física quântica e sabedoria ancestral, estamos finalmente redesvendando esse caminho. Dentro de cada célula de seu corpo, há um sol em miniatura esperando para nascer.
Os textos herméticos chamavam isso de luz de Thoth, uma centelha divina encapsulada em sua estrutura molecular que, quando ativada, começa a reescrever sua biologia. A ciência moderna descobriu que 97% do seu DNA não codifica proteínas. Os geneticistas o chamam de lixo, mas os iniciados de Thoth sabiam que era justamente ali que estava guardado o manual de instruções para a transcendência humana. Experimentos no International Institute of Biophysics comprovaram que seu DNA emite e absorve luz continuamente. Quando você entra em estados elevados de consciência, como na meditação profunda ou durante experiências espirituais intensas, essa biofotônica se organiza em padrões geométricos perfeitos, exatamente como os desenhos nos tetos do templo de Hathor em Dendera. Não são meras representações artísticas, mas diagramas técnicos de como a luz se estrutura em seu campo energético quando o código de Thoth está ativo. Os registros mais antigos da humanidade, desde os Vedas até os textos de Hermópolis, falam de 12 filamentos de luz girando em seu centro. Em 2013, físicos quânticos observaram que o DNA humano, sob certas condições, pode manifestar propriedades de 12 dimensões. Essa não é biologia como a conhecemos, é alquimia celular em ação. Quando você pratica técnicas específicas de respiração e visualização, esses filamentos dormentes começam a se organizar em estruturas cristalinas que os egípcios representavam como o cetro de Thoth, uma antena natural para receber informações do campo quântico. Seu corpo não adoece por acaso. Ele segue programas ancestrais inscritos em seu código genético. Traumas de vidas passadas, memórias ancestrais e até pactos kármicos estão gravados nesse disco rígido biológico. Os alquimistas medievais perseguiam a pedra filosofal, mas o verdadeiro elixir da vida sempre esteve dentro de você. Quando o código de Thoth é ativado em seu pleno potencial, suas células começam a se comportar como cristais líquidos, capazes de armazenar luz, transmitir informação instantaneamente e se regenerar em padrões perfeitos. Os sintomas desse despertar são claros. Seus sonhos se tornam vívidos, seu corpo desenvolve ressonância com certos lugares sagrados e você começa a perceber padrões geométricos na natureza que antes passavam despercebidos. Estamos agora no limiar da revelação final, onde você descobrirá que Thoth não codificou esse conhecimento apenas em papiros ou pirâmides, mas no próprio projeto da consciência humana. Chega um momento na jornada de ativação do código de Thoth em que todas as técnicas, todos os conhecimentos, todas as práticas se dissolvem em uma simples verdade. Você não está aprendendo algo novo, está lembrando quem sempre foi. Seu DNA nunca esteve quebrado ou incompleto, apenas adormecido, esperando o momento certo para despertar. E esse momento é agora. Quando o último véu se levanta, você percebe que cada célula do seu corpo é um hieróglifo luminoso, cada órgão uma estrofe do poema cósmico que Thoth escreveu em sua carne. Não existe separação entre a cura do corpo e a iluminação espiritual. Essa divisão foi a maior ilusão criada para manter a humanidade desconectada de seu poder. Os antigos egípcios não tinham palavra para religião. Sua linguagem usava o mesmo termo para ciência, arte e adoração. Porque quando seu DNA vibra em sua frequência original, você experimenta a vida como os mestres de outrora. Cada respiração é um ritual, cada pensamento uma criação, cada emoção uma oferenda ao divino que habita em suas células. Há uma prática final, tão simples que foi guardada às 7 chaves não por ser complexa, mas por ser óbvia demais. Ao acordar, antes de abrir os olhos, coloque a mão sobre o coração. Sinta a pulsação como se estivesse lendo um código Morse divino. Permita que essa batida se torne um mantra que ecoa por todo o seu corpo. Sorria internamente, sabendo que esse é o segredo que viajou milênios para chegar até você. Tudo o que foi escondido, codificado e protegido ao longo dos séculos se resume a uma única verdade. Você é a encarnação viva do conhecimento que tanto buscou. As pirâmides não são tumbas, mas espelhos,
e o tesouro que elas refletem está pulsando em seu peito neste exato momento. Quando você para de buscar fora e começa a ser o código ativado, ocorre uma transformação silenciosa. Suas células cantam em uníssono, seus órgãos entoam a melodia da saúde perfeita e seu espírito dança na luz que emana de cada átomo do seu ser. E assim, no silêncio entre dois batimentos cardíacos, você compreende que Thoth nunca escreveu seu conhecimento em papiros ou pedras. Ele o escreveu em você. O véu do templo se rasga, não para revelar um Deus distante, mas para mostrar o divino que sempre viveu em sua respiração, em suas células, em seu olhar. A jornada termina onde começou, no reconhecimento de que você nunca precisou de cura, apenas de lembrança. O código foi ativado, o remédio está em ação, e o mundo nunca mais será o mesmo, porque agora você caminha nele não como um peregrino perdido, mas como Thoth renascido, escriba da própria alma, arquiteto da própria realidade e, finalmente, curador da própria existência.